Este amor é ágape, este amor é ágape, derramado pelo Senhor. Este amor é ágape, este amor é ágape, este amor é ágape, derramado pelo Senhor. Convidamos você para vir se alegrar, se unir com os santos para louvar, sentir em sua vida um amor diferente, sentir alegria resplandecente. Este amor é ágape, este amor é ágape. Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida e sobre a sua casa e família. Hoje é um feriado nacional, dia de finados, onde há vários conceitos a respeito deste feriado e deste dia. Tudo muito a ver com a crença, o credo religioso, a cultura e o tradicionalismo. Mas independe de qual seja a sua posição ou a sua decisão, que você tenha hoje um dia de feriado, que você possa gozar das oportunidades deste dia e que o Senhor lhe promova, um dia de paz, de alegria e de vitória, tá bom? Sou o pastor Adonai Júnior, este é o seu programa O Ágape de Deus, que vai ao ar nesta manhã de quarta-feira. Que Deus possa abençoar a sua vida rica e poderosamente no nome de Jesus. Quero estar orando neste momento e convido você para orar conosco nesta manhã com o Bom Dia Espírito Santo. Então, momento de oração. É momento de oração. De paz encheu meu coração. Senhor nosso Deus, nós te exaltamos e glorificamos ao Senhor uma vez mais. Glorifico ao Senhor por este dia, por este feriado. Glorifica ao Senhor pelas oportunidades aos quais o Senhor irá nos conceder em todo o período do dia, ó Deus, em todo o curso desse dia, onde podemos aclarar a muitos a respeito deste feriado. Senhor, com zelo, com amor, com cautela, para, Senhor Deus, jamais ofendê-los, mas sim, de fato, aclarar e imbuir aquilo que o Senhor nos deixou. Pai Santo, nós te exaltamos. Muito obrigado por este dia e um bom dia, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Bom dia a você, dona de casa, bom dia a você, trabalhador, bom dia a você, estudante, bom dia a você que neste momento está em casa ou você que está trabalhando, que está neste momento nos acompanhando. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Eu quero deixar uma frase a qual nos chamou a atenção e esta frase eu quero estar dizendo a você. Amei demais esta frase. A frase diz assim: uma motivação leva você a iniciar, porém é o hábito que irá construir em você o prosseguir e o continuar. Vou repetir. Uma motivação é o que faz você iniciar. Porém, é o hábito que irá construir em você para que você possa prosseguir e continuar. Então não esteja apenas motivado. Construa na sua vida um hábito cotidiano de você estar, de fato, conquistando o impossível.
conquistando aquilo que antes era inconquistável e agora é possível. A probabilidade pode vir a ser de 100% de você alcançar o seu milagre. Amém? Você que nesta manhã, por algum motivo está entristecido, você que nesta manhã está decepcionado. E a palavra que mais está diante dos seus olhos hoje é saudade. Também tenho e levo isso muito a sério. A saudade é justamente um dos motivos que nos levam a prosseguir mediante o que aprendemos. Por exemplo, há frases que eu uso que fora minha avó, que já dorme no Senhor, que pôde me ensinar. Há justamente jargões que eu uso que fora meu avô, que também já dorme no Senhor, que pôde falar e ensinar. São pessoas as quais ainda há e sempre terá, enquanto vida estiver, um grande significado, enorme. Porque não apenas o fato de que essas pessoas não estão mais na minha convivência, que eu deixarei de amá-las ou de ter comigo ensinamentos as quais me ensinaram, me deram o caminho das pedras, me nortearam em muitas questões. Porém, a Bíblia tem um conceito, ou seja, uma definição. E através dessa definição, para que aclare na tua vida uma compreensão rápida, simplesmente a Bíblia nos diz para prosseguirmos. Correto? Mas isto não impede, jamais impedirá de você fazer uso daquilo que verdadeiramente foi e é muito importante para a sua vida. Por exemplo, nós temos uma escala de 0 a 100. E nessa escala nós sabemos que há uma parcela, uma fatia de 30 a 40% de toda a população brasileira que neste momento já foram ou estarão indo ao cemitério, a visita naquele momento de olhar para o jazigo, olhar para a placa de esperança, algumas fotos ou algumas frases de pessoas que são os entes queridos. Essa fatia, essa parcela, ela realmente norteia o país, a federação, os estados, os municípios e as capitais. Há pessoas que não se importam e não falam sobre o assunto. Há pessoas que falam sobre o assunto, porém, da boca para fora, pois, de fato, não tem nenhuma atitude. E há pessoas que, de fato, falam e tomam as suas atitudes. Sendo assim, ela está enquadrada nesta fatia, nessa parcela de 30% a 40% de toda a população. Se chegamos a 200 milhões, então haja visto que muitos milhões estarão indo a visitar-se, né? A tentar retomar momentos de prazer, momentos de saudade, momentos de alegria, momentos de reflexão diante de jazigos, não é? De seus entes queridos. Tá bom? Então, queridos, esta manhã de quarta-feira, feriado nacional, dia de finados, a Igreja Assembleia de Deus, na pessoa do pastor Celso Daniel e da pastora Suelene, que é a nossa sede em Anápolis, está promovendo hoje um dia de jejum e de oração, promulgando este jejum para estarem buscando ao Senhor por muitas questões, e uma delas são pessoas as quais precisam por demais de esperança, de conselho, e muitas que precisam de um divã.
e neste divã, na verdade, estas pessoas poderem desabafar e tomar conselho. Que Deus venha abençoar você esta manhã. Quero deixar neste momento você para assistir e não apenas ver ou ouvir, mas de fato sentir na sua vida a mensagem profética do cantor, pastor Fernandinho, Ministério Faz Chover, o qual estará ministrando uma palavra ao seu coração por tema Geração de Samuel. Então, não saia daí, já voltamos, assista e voltamos para falarmos sobre mais. Então, Geração de Samuel, Fernandinho, clipe musical. Eu sou fruto de uma semente que foi plantada há muito tempo atrás por meus irmãos. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. Geração que depois saiu, geração que unge Davi, geração que depois saiu, essa geração que unge Davi, num tempo de louvor. Faço parte de um novo tempo, está nascendo em minha nação. Eu sou fruto de uma semente que foi plantada há muito tempo atrás por meus irmãos. Faço parte de um novo tempo, está nascendo em minha nação. Eu sou fruto de uma semente que foi plantada
geração de Samuel está se levantando em todo lugar. Quando fazem parte dessa geração, A geração está se levantando em todo lugar. a geração de Samuel, A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. Geração que depois salvo, essa geração, geração que hoje também, geração que depois salvo. Geração que hoje dá para um tempo de louvor, para um tempo de louvor. Geração de Samuel está se levantando. levanta a tua voz e diz: A geração de Samuel está se levantando. não estou te ouvindo, Campos. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. Geração E depois Saul, geração que hoje Davi, geração que depois Saul, geração que hoje Davi, pro tempo de louvor. Num tempo de louvor, num tempo de louvor, num tempo de louvor. Quantos querem isso? Levanta a tua voz e diz: Num tempo de louvor, num tempo de louvor, levanta a tua voz, diga: num tempo de louvor. profetas, 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 levanta a tua voz, profeta. Num tempo de louvor, um tempo de louvor, Não é um tempo de entretenimento, não é um tempo de show, não é um tempo de artistas de estrela, mas um tempo de profetas dessa nação. um tempo de louvor, Chega de desobediência, chega de inveja. um tempo de louvor, Homens e mulheres, segundo o coração de Deus, quantos querem? um tempo de louvor, Um tempo, um tempo de louvor, um tempo. um tempo de louvor. Aleluia! Os profetas de Deus podem dar um brado nesse lugar. Vou
um tempo de adoração, uma geração que verdadeiramente faça a vontade do Senhor em obediência. Queridos, continuando a prosa, continuando a reflexão, muitos pregadores da palavra de Deus, muitos cristãos protestantes, que se chamam evangélicos, eles fazem uso de alguns versículos bíblicos. E o versículo bíblico que mais se usa se encontra em Lucas, no capítulo 18, quando, no embate de ideias, Jesus Cristo pôde falar a um jovem filho que disse o seguinte, que seguiria Jesus, porém, que Jesus esperasse ele ir primeiro enterrar seu pai, ir primeiro lamentar a morte do seu pai, o que chamamos de cortejo fúnebre e momento fúnebre. Então Cristo esboça a ele uma ideia, esboça para ele uma verdade. Agora, devamos interpretar justamente o que Cristo disse para não taxarmos Jesus de uma pessoa insensível. Cristo então diz assim, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Qual é o conceito dessa expressão mortos? Qual é a definição dessa expressão mortos? Para nós, leitores da palavra, para nós que buscamos seguir a luz da palavra, entendemos duas coisas. Primeira, a palavra de Deus, que é a própria boca de Deus, é a mensagem de Cristo para nós, nós buscamos interpretá-la para que vivamos melhor o nosso dia a dia. E Cristo deixou muito bem claro que existe, sim, vida pós a morte. Porém, Ele mesmo ensina que foi dado ao homem morrer uma única vez. Daí o juízo. Então, quando a Bíblia nos ensina que o homem foi dado uma única morte, depois disso o juízo, a Bíblia toma este conceito e interpreta dizendo que a vida após a morte, ambos estarão aguardando o juízo. Então, recapitulando, a partir do momento que a alma deixa a matéria, a partir do momento que o corpo padece, pela ausência do fôlego de vida e pela extração da alma, é tanto que a sociedade, o homem e a mulher, considera e chama-se de cadáver ou defunto. Para que você entenda melhor, não é apenas o médico legista que vai chamar o corpo de um ser humano morto de cadáver, de corpo. Aqueles que, após o médico legista diagnosticar qual foi a causa da morte e liberar o corpo, a empresa que trabalha justamente em organizar o funeral, ela também chama
aquele corpo humano de cadáver. Quando esta empresa leva então para a casa ou um local específico, para que a família, os amigos, possam de fato estar durante horas num funeral, chamam-se aquela pessoa de cadáver, de corpo. Então, eu e você, nós, assumimos de fato o entendimento que, após a ausência da alma, após a extração do fôlego de vida, fica-se somente a matéria, já não se chama mais aquela pessoa pelo nome, e sim corpo. Porque subentende-se que já não há mais condições de prosa. Por isso a Bíblia trata por muitas vezes como região do silêncio. Então, quando Cristo foi conversar com aquele jovem, quem abordou primeiro dizendo o que deveria fazer, o que iria fazer, foi o jovem. O jovem então disse: eu quero te seguir, Jesus. É o meu desejo te seguir, Jesus. É o meu desejo agora estar sendo discípulo seu, Jesus. Mas eu lhe peço paciência. Deixa-me primeiro sepultar, enterrar, chorar. Então Cristo disse: já que tu queres seguir-me, e a vida continua, a vida segue o seu curso, deixe este corpo, que no caso era o Pai, para pessoas responsáveis com isso, e então siga-me. Cristo não foi insensível, Cristo não foi ignorante, simplesmente Cristo deixou o conceito definido, dizendo para aquele filho: olha, o que você, é uma frase que até muitos usam, principalmente dentro de velórios, o que você pôde fazer, você fez em vida. Morreu? Acabou. Agora, por que eu tenho cuidado de explicar isso para você sem jamais querer lhe ofender? Porque você tem a sua filosofia, você tem o seu credo religioso, você tem a sua cultura, você tem o seu tradicionalismo. E quanto a isso, jamais eu me darei o luxo de ir de encontro a você. Eu quero ir ao encontro, porque de encontro é confronto, ao encontro é a favor. Aí você pode me perguntar: então eu posso ir? Não há uma proibição. O que há de fato é uma separação das coisas. Por exemplo, quando a Bíblia fala sobre nazireado, que quer dizer separado integralmente para Deus, um nazireu, que no caso Cristo foi um nazireu, ele jamais pode desobedecer a lei, as ordens. E que ordem seria esta? Que ele jamais pudesse ser contaminado. Por exemplo, eu pesquisei e percebi que 88,9%, repetindo, 88,9%, segundo o dado do Google, a sua grande maioria dos que vão ao cemitério não tem sequer nenhum cuidado com higienização, principalmente debaixo das unhas. Vão, levam-se as flores, ficam por ali talvez meia hora ou mais,
e retomam as atividades do dia normalmente. Muitos ali que vão no cemitério, até mesmo tomam café, comem bolacha, biscoito, pão, bolo, chocolate, balinha, sem sequer se preocupar que de fato ali existe uma contaminação. Agora, eu não estou proibindo, porque eu não tenho esse direito, só estou te dizendo que, para dados científicos, existem de fato aquilo que nos chama a atenção. Se existe, dentro da ciência, dentro da medicina, dados científicos que comprovam que é necessário que tenhamos, de fato, a necessidade de proteção higiênica, por que também não haver um esclarecimento para muitas dúvidas a respeito deste assunto? Jamais o protestante, jamais o evangelho é um evangelho de conceito duro, de conceito o qual muitos podem até nos achar ditadores. Não somos. A questão é que nós escolhemos. Pronto. Resumi tudo o que eu tentei dizer com essa expressão. Nós resolvemos fazer uma escolha. E a escolha que temos é justamente esta. Continuo pensando nos meus avós, nos meus tios, nos meus primos que já foram. Continuo fazendo uso daquilo que eu aprendi e que eles puderam me ensinar. Porém, este dia que é promulgado nacionalmente para que vamos a um determinado local, nós escolhemos não ir. Aí é onde, por que, pastor, que o senhor está nesta manhã tocando neste assunto? É porque é o feriado? É porque é quente essa expressão, dia de finados? Não. A questão é respeito. Assim como Cristo quer que respeitamos vocês, também nós gostaríamos que houvesse o respeito. Porque eu percebi agora há pouco, antes de chegar na emissora, e eu tive a oportunidade, fração de segundos, no trânsito mesmo, quando eu tive que parar para o semáforo para seguir adiante depois, havia algumas pessoas na moto, ao lado, assim, bem na minha porta, e deu para me ouvir um pouquinho os dois conversando, por mais que os dois estavam de capacetes, mas o assunto era esse. E eles justamente estavam conversando, dizendo assim, a expressão era esta: por que os crentes aborrecem a gente dizendo que não pode ir? Não, não existe isso. Alguém ensinou para eles errado. E se eu tenho a oportunidade de estar falando ao Vale do Araguaia, e há muitas cidades adjacentes e circunvizinhas, a quantos eu puder estar falando nesta manhã, aonde o sinal desta emissora está chegando, eu devo, de fato, me portar como um representante de uma massa grande. Olha, para te dizer que o conceito não é a questão de proibição, mas a definição de escolha. Eu escolhi neste dia, ao invés de estar adorando, louvando o Senhor por grandes oportunidades. Por exemplo, agora há pouco eu recebi uma ligação de uma irmã por nome de Eliana Dias, de Pontal do Araguaia, que pediu oração por saúde, libertação de vícios e portas abertas.
E também a mesma pediu oração pelo filho, Alaor Dias, e pediu oração por sua mãe, Emiliana, na questão de saúde. Então tu podes ver que estamos destinados e fizemos uma escolha de promover, mesmo que em dia de feriado, em dia de finados, nós escolhemos promulgar uma outra questão. Mas isso não gera nenhum tipo de antipatia, isso não gera nenhuma inimizade, isto não gera nenhum conflito. Se existem pessoas que estão te subjugando, te falando coisas que te aborrecem, se distancia. Agora, se te gerar dúvida e tu queres o esclarecimento ou até a curiosidade, eu gostaria de saber o motivo, está aí. Está aí. Deixe os mortos enterrar os seus mortos. O outro conceito sobre isso, eu estou até de colete preto. Eu gosto muito dessa cor. Agora, nós conhecemos pessoas que vestem após o falecimento de alguém, vestem esta cor e se subjugam e não vivem mais. Queridos, há pessoas com alto grau de depressão. E detalhe, já fazem 10 anos, já fazem 15 anos, já fazem 20 anos. Houve uma perda, essa perda, ela foi frontal, na cara, terrível, uma fatalidade sem explicação. Aquela perca que houve foi de uma pessoa que ainda tinha muito para viver, porque era muito jovem, tinha grandes oportunidades, foi uma fatalidade, foi uma bala perdida, foi um acidente de moto, foi um acidente de ônibus, foi um acidente de carro, foi um acidente de avião, caiu do andaime, enfim, são questões, estava no lugar errado, na hora errada, com pessoas erradas, e infelizmente aquela pessoa que deveria morrer, não morreu, ficou viva, e a minha que não deveria morrer, faleceu. São questões que, de fato, marcam a vida da pessoa. Só que não pode marcar o ponto da pessoa morrer junto. E não viver mais. Cristo, ele promoveu essa frase. É isto que ele esclarece. É isso que ele diz. Olha, não siga a sua vida como se tudo estivesse perdido. Poxa, todas as vezes eu desço daqui, da emissora, porque nós estamos aqui na Vila Santo Antônio, alguns chamam de setor, bairro Jardim Santo Antônio. Às vezes eu desço aqui e vou ali na panificadora Uai, aqui pertinho. E todas as vezes que lá eu vou, que eu vejo um biscoitinho que muitos chamam de quebrador, aquilo é fato. Toda vez que alguém me presenteia com um quebrador, aquilo é fato. Para mim, não existe outra definição. Porque a minha avó materna, que o Senhor recolheu, Clara Gonçalves de Almeida, ela não fazia outra coisa para mim a não ser o quebrador. Todas as manhãs, quando eu levantava para ir para a escola, o que lá tinha? Café e um pratinho de quebrador. Eu me emociono, porque está intrínseco na alma. E ao ponto de sentir o cheiro, talvez até o gosto.
Isso mostra que a minha saudade está latente. Sabe, pessoas que sintam o perfume das outras. Mas não quer dizer que nós iremos junto. A vida segue. E Cristo quis dizer isto: deixe os mortos que enterrem os seus mortos. Você siga a sua verdadeira vocação, que é viver a vida. Então, da fatia ou da parcela que sobrou, se você recorda do que eu dei aqui como informação, que 88,9% dos que vão ao cemitério não tem a preocupação de higienização. Então sobra-se, se você for perceber, 11,1%. Os que não vão. Ou se forem, têm total preocupação. Se uma coisa ou outra te incomodou, não é que eu lhe peço perdão, porque se eu lhe pedir perdão, eu não estou acreditando naquilo que eu mesmo digo. Então, se uma coisa ou outra lhe ofendeu, faça o seguinte: te dê novas oportunidades de fazer a sua pesquisa, tirar as suas dúvidas, promover essa curiosidade, simplesmente para que você agora saiba qual é o pensamento de um e qual é o pensamento de outro. Em tudo, eu quero, nesta manhã, estar parabenizando você pelas oportunidades. Que, de fato, a oportunidade do dia de hoje, o dia de finados, o feriado nacional, ele promova, de fato, uma única coisa que eu Adonai Júnior, acredito que é o dado mais imponente deste feriado: reflexão. Reflita sobre a vida, reflita sobre a oportunidade, reflita sobre o dia de amanhã, reflita sobre o agora, como você está diante dos seus amigos, diante da sua família e familiares, diante de pessoas que verdadeiramente são importantes para você. Reflita sobre aquele que já não está contigo e que talvez você possa estar expressando em si mesmo: poxa, eu deveria ter feito mais. Então, se não há mais esta oportunidade de você fazer para esta pessoa que já se foi aquilo que você não fez, então tome essa atitude de fazer com outros. Aprenda isso. Por isso eu, Adonai Júnior, acredito que o dia de finados, o feriado nacional, ele promove de fato uma reflexão. Reflita e se torne melhor do que tu fora ontem e se torne melhor do que tu está sendo agora, amanhã. Porque Deus, o Senhor, tem uma palavra de vitória para a sua vida. Amém? Quero neste momento deixar vocês com um clipe musical, Adonai Júnior, Brilho do Sol, e já já nós voltamos. Não saia daí, Deus tem uma palavra de vitória para a sua vida. Nos passos da noite vem a madrugada, sozinha com frio, sem dizer nada. Das lágrimas quentes molhando o chão, minha alma depende de suas mãos.
noite vem a madrugada, sozinha com frio, sem dizer nada, das lágrimas quentes molhando o chão, minha alma depende de suas mãos. Sua alegria vem do Senhor, que te faz reviver. Levante os olhos para os céus, e só nele crer. O som que sai da boca me aquece o coração. Eu lembro, seu braço forte me levanta do chão. Lembro, seu rosto brilha como um farol, me iluminando como um brilho do sol. Sai da boca, me aquece o coração. Lembro, seu braço forte me levanta do chão. Lembro, seu rosto brilha como um farol, me iluminando como um brilho do sol. Pode durar uma noite, mas vem o amanhecer. Sua alegria vem do Senhor, que te faz reviver. Levante os olhos para os céus, e só nele crer. E, neste momento, com a amiga, só um instante, nossa irmã Marileide, que congregamos juntos quando a nossa igreja estava no setor São João, na associação de bairro do setor São João. Ficamos ali um período de 2 anos, porque para muitos que não sabem, nós já frequentamos Barra do Garças e o Vale do Araguaia já há 6 anos. Me recordo que há 6 anos atrás viemos para ministrar a palavra do Senhor em algumas igrejas, as quais nos agendaram. E a partir do momento que viemos, Deus pôde nos revelar algumas pessoas, inclusive aquele casal que nós temos e todo dia falamos sobre isso, que é os nossos anfitriões, Manuel Rocha e Valdivina Lopes. Então, Deus pôde revelar a Valdivina lá no setor Palmares, na Assembleia de Deus, que na época o pastor que congregava e pastoreava lá era o pastor Sebastião, que hoje se encontra em Aragarças. Na época, ela estava lá, a Valdivina, com a sua filha Lúcia, e Deus pôde falar ao coração daquelas irmãs. Fomos visitá-las em casa, e ali Deus trouxe uma palavra ao Manuel Rocha, que decidiu servir a Jesus.
Naquele momento, ele decide servir a Jesus e nos faz o convite de ajudá-lo a servir Jesus, vindo de 15 em 15 dias ensinar a palavra de Deus para ele. Tomamos essa atitude, já fazem 6 anos, os quais, através do Manuel Rocha e da Valdivina Lopes, pudemos abrir a Igreja Assembleia de Deus Ágape, aqui no Vale do Araguaia, que hoje situa-se na Avenida Gabriel Ferreira, 242, aqui no centro, praticamente no centro, que é o São Santo Antônio, próximo, muito próximo ao terminal urbano, tá bom? Que Deus possa estar abençoando. Nós iremos orar pela Marileide e também pelo seu filho Charles. Estaremos orando no nome do Senhor Jesus. São 9h19 e eu quero ler um trecho da palavra de Deus. Eu tomei um tempo significativo para falar sobre o dia de finados, mas eu quero, antes de encerrar o programa, trazer o conceito da palavra de Deus sobre um outro assunto para você. Então, neste momento, vai rodar o clipezinho, o momento da palavra de Deus. Estou rindo aqui porque a nossa amiga Marileide, e não apenas a Marileide, mas outras pessoas, quando já puderam ver o meu clipe musical, que é esse que eu sempre, todo programa eu passo, né? E esse que está no clipe musical sou eu, só que lá eu estou gordinho, né? Eu cheguei a pesar 102 quilos, tinha muita barriga. E aí eu fico feliz agora porque ela diz, esse que está aí cantando é seu filho, olha que maravilha. Uhul! Obrigado. Deus abençoe a sua vida, Marileide, em o nome de Jesus, tá? Queridos, eu quero ler contigo 2 textos da palavra de Deus. O primeiro texto é 2 Crônicas, no Velho Testamento, capítulo 20, verso 20, onde a palavra de Deus estará promovendo a você uma grande oportunidade. Vejam só. 2 Crônicas, capítulo 20, verso de número 20, nos diz assim: E pela manhã se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor e estarás seguro. Crede nos profetas e prosperareis. Quero também fazer menção de um outro versículo, de um outro livro da Bíblia, chamado Amós, um profeta menor, mas não menor na proporção de força, menor por ser o contexto resumido. Profeta menor, Amós, capítulo de número 3, verso de número 7 diz: Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Pois bem, em rápidas palavras, eu quero nesta manhã estar impetrando. Neste momento o Espírito Santo me revela uma mãe, por nome de Ruth, que perdeu 2 filhos num acidente de moto, que colidiu-se na parte traseira e esquerda de um caminhão de batatas. Eles 2 estavam voltando
de uma cidadezinha e confrontaram, colidiram na parte esquerda e traseira de um caminhão que estavam carregados de batatas. Ambos veio a óbito. Esta mãe hoje, por nome de Ruth, sofre pelo dia de finados, porque isso já aconteceu para mais de 5 anos. Ruth, se porventura alguém que te conhece está me vendo e me ouvindo, que diga a você, se você mesmo, Ruth, estiver me vendo e me ouvindo, o Espírito Santo de Deus, que revela você a mim, sem eu saber quem a senhora é, simplesmente diz para você, buscá-lo, porque o Senhor Deus quer promover ao seu coração uma grande e poderosa libertação. Repito, não a libertação de você esquecê-los como se eles não existissem, jamais, mas promover uma libertação dessa dor, dessa perda, para que você possa viver melhor e em paz. Nada disso fora culpa sua, e eu tenho certeza que Deus irá promover o milagre sobre a sua vida. Ruth. Voltando à palavra de Deus, da clavassora emenegas, aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui. A Bíblia nos diz sobre a intenção de Deus. E a intenção de Deus é justamente falar aos ouvidos de muitos ouvintes, falar aos ouvidos de muitos telespectadores, falar aos ouvidos de muitos leitores, e os quais se tornam homens e mulheres interessados em ouvir a voz de Deus. A palavra de Deus lida hoje para você é esta. Um rei toma a palavra a dizer ao povo. E o que ele diz? Pela manhã bem cedo, no deserto de Tecoa, no momento de embate de ideias, no momento de preparação para uma guerra, aquele momento o Senhor Deus toma a boca de Josafá e diz: Senhor, está dizendo ao povo, Deus está dizendo ao povo, através de Josafá, e diz assim: crede no Senhor teu Deus, e estarás seguro, porque o momento era iminente do que vai acontecer, e havia uma insegurança terrível. E ele disse: crede nos profetas e prosperareis, porque a intenção de Deus foi falar ao povo por meio do seu porta-voz. Eu leio então em seguida um outro texto que diz qual é a intenção de Deus. Certamente Deus, o Senhor, não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos os profetas. O que eu estou falando para você é a respeito de mim e de muitos pastores, pregadores, profetas, homens e mulheres de Deus, que são, na verdade, mensageiros e porta-vozes de Deus. Deus, o Senhor, levantou a mim e a muitos para falar ao seu coração. Está aqui o programa O Ágape de Deus. Esta manhã de quarta-feira para te dizer: creia no Senhor teu Deus e tu estarás seguro. Creia nos profetas e prosperareis. Por exemplo, Deus, o Senhor, está falando com Paulo. E ei, você, Paulo Ramos Dias, é empresário, é serralheiro. Deus, o Senhor, está falando para você, Paulo, nesta manhã de quarta-feira, que você conseguirá sair desses problemas. Altas dívidas, funcionário já levou você, sim,
situações as quais, graças a Deus, você não tomou a atitude errada de suicidar-se, mas está a pensar o que fazer. O programa O Ágape de Deus, no conceito da palavra do Senhor, estende a mão para você. Pegue na minha mão. O programa O Ágape de Deus tem o conceito do poder da palavra. Você vai dar a volta por cima. Sua serralheria vai voltar a estar de vento em popa, no gás, no 12. Você vai estar pagando as suas dívidas. Você vai estar assumindo os seus compromissos. E Deus, o Senhor, vai tocar no teu coração. Tu vais ligar para o programa O Ágape de Deus, vai pegar na minha mão e dizer que só o Senhor é Deus. Ligue. Agora temos 2 telefones. 92 28 78 20. Este é claro e tem o WhatsApp. Ou ligue, este é vivo. 9682 6832. Deixa o seu recado através de SMS Torpedo. Ligue para nós, seja no vivo ou no claro, ou deixe uma mensagem pelo WhatsApp. Tá bom? Deus tem uma palavra de vitória para a tua vida. Eu termino dizendo para você que Deus, o Senhor, venha manifestar o poder dele. Fique com Deus. Encerramos o programa nesta manhã de quarta-feira. Te aguardamos aqui quinta-feira para um novo episódio. Deus te abençoa. Fica com Deus, em nome de Jesus. Este amor é ágape. Este amor é ágape.